Ô, Yuri, tem o preço político e tem o preço jurídico. O jurídico certamente será acionado, porque, digamos, né, enquanto a gente está aqui falando e as pessoas travam uma discussão meio estéril nas redes sociais, o fato é que, né, o judiciário já tem indícios de que o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre o atendimento à saúde indígena, sobre a assistência dada aos povos Yanomami. Houve decisão, e decisão é ordem, queira o governo cuidar dos índios ou não, houve uma ordem para que isso fosse feito. O governo disse que estava fazendo e o Supremo agora tem indícios de que foi mentira, caso na relatoria de Luiz Roberto Barroso, a apuração da Thaís Arbex, cujos desdobramentos já começaram a acontecer, já que ontem a Procuradoria-Geral da República avisou que mandou investigar se teve falsa prestação de informação, o que também é irregular. E torna ainda mais grave tudo isso que está vindo à tona e está sendo investigado. Se houve algum tipo de adulteração de informação na hora de prestar essas contas, e lembrando que a ordem que vem da Justiça para que o governo tome providências em relação à proteção da saúde e do bem-estar do povo Yanomami não é por vontade, out of the blue, por bel prazer deste ou daquele ministro da Suprema Corte. Trata-se de uma obrigação constitucional do Estado brasileiro, definida desde 1988 com a Constituição Cidadã. E é a Constituição que está em vigor no país. Embora muitos desrespeitem, muitos façam até troça da Constituição, mas é ela que nos constitui enquanto nação e que determina, dá essas diretrizes de que as populações indígenas têm sim que ser protegidas pelo Estado brasileiro com as suas devidas peculiaridades. É diferente as políticas que têm que ser adotadas de saúde e de preservação ambiental em relação aos povos indígenas são completamente diferentes daquelas da população urbana, sem dúvida alguma. Mas é uma obrigação, goste-se ou não, de quem está no poder tomar o mínimo de providências necessário. E o que está se revelando nessa crise humanitária é de que essas mínimas providências, uma coisa, se o governo tem como política não querer demarcar novas terras indígenas, ok. Mas as que estão demarcadas, a não ser que deixem de estar demarcadas, elas precisam ser cuidadas. Há uma série de obrigações e essa é a discussão, se essas obrigações foram ou não cumpridas, se houve negligência ou não, se houve omissão ou não, se houve decisão deliberada para não cuidar dessas populações, e é isso que está em discussão. E aí, quando vem essa reação dos aliados do ex-presidente de que não há uma defesa pública, política, no debate em relação ao que foi feito ao longo do governo, é um indicativo ou de tibieza dessas figuras que agora estão na política, estão no palco para fazer essa defesa. E são graças a ele, né? Exato. Isso é que eu acho... Exato, foram eleitas porque fizeram parte deste governo. Ganharam notoriedade pública e força político-eleitoral para serem eleitos por causa de Bolsonaro. Isso é inegável. E é legítimo, sim, que o ex-presidente cobre dos seus principais aliados a defesa das políticas que ele adotou enquanto presidente. Para a gente seguir nesse assunto, posso te interromper rapidinho? Porque eu quero te trazer aqui o tom, né? O tom desses aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Olha só, o aliado encaminha para mim a postagem, como eu disse, né? Esse assunto hoje é destaque na coluna Painel do Fábio Zanini na Folha de São Paulo. E aí o título, né? Em torno de Bolsonaro reclama de silêncio de ex-ministros em crise Yanomami. E aí o aliado diz o seguinte: é vergonhoso o comportamento deles, é vergonhoso. Esse é o termo que ele usa, né? No sentido de, veja só, né? Essas pessoas estiveram lá, acompanharam, ganham palanque, como diz o Yuri, e aí isso eu posso afirmar com toda certeza. A chance do general Eduardo Pazuello, pelos serviços prestados ao país nas forças, durante seu trabalho como ministro da Saúde, ser eleito ali como o deputado homem mais votado do estado do Rio de Janeiro, sem Bolsonaro fazendo campanha para ele no estado, era zero. Era zero. Então, se elege por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro carrega. E no momento em que vem as críticas, está todo mundo ali silencioso. Assim como Damares Alves, que várias vezes questionadas sobre o que está acontecendo com os Yanomami, era a responsabilidade dela, se cala diante, nem para explicar o que fez antes. Yuri. Não, eu acho que para concluir é isso. Agora que são parlamentares, têm o dever
tem a tribuna à disposição para fazer a prestação de contas e para fazer a defesa do governo que representaram e que, de novo, os ajudou a chegar nesse cargo. É totalmente legítima e justificável essa cobrança dos aliados do ex-presidente em torno desses aliados que agora estão no parlamento.